noite a todos, ou boa tarde, dependendo dos horários. Eu gostaria de falar para vocês um pouco, se vocês estão ouvindo bem, tá? Tá ótimo, tá bem aqui. Gostaria de falar, então, um pouco para vocês a respeito de Vítor Garcia e, mais especificamente, dessa produção que foi comandada pela Ruth Escobar e em torno da peça O Balcão, do Jean Genet. Eu não preparei nada, não tenho um texto escrito, eu vou falar de improviso, e eu trouxe algumas imagens para a gente ir vendo essas imagens ao longo enquanto eu vou entremeando com algumas explicações. Vítor Garcia nasceu em 1934, em Tucumã, na Argentina. Ele era filho de uma família bastante abastada da região. A sua família tinha grandes propriedades rurais, né? De modo, então, que ele cresceu dentro de um ambiente familiar extremamente sólido e, ao mesmo tempo, bastante bem... bastante cuidado do ponto de vista da educação. E a família de Vítor, toda ela, gostava muito de arte em geral. Música, outras atividades também, e também teatro faziam, né? Então, desde muito pequeno, o Vítor teve contato com o teatro e ele particularmente se interessou pelo teatro de bonecos. Então, durante toda a sua infância e adolescência, ele não só gostava muito de assistir espetáculos de bonecos, mas ele também chegou a fazer algumas peças, né, ligadas a isso. Depois, Vítor vai morrer, então, em 1982, em Paris. Vítor... O pai de Vítor tinha algumas atividades políticas e, na época, a Argentina estava dominada pelo peronismo. E isso acabou criando várias contradições, vários problemas, não é, entre a vida da família, o pai, especialmente dele, e o governo, de tal modo que, então, Vítor começa a receber o impacto desse tipo de perseguição que começa a se desencadear sobre a família, e ele vai ter algumas dificuldades, especialmente no final da sua formação do período chamado secundário, lá, que corresponderia aqui ao nosso ensino médio de segundo grau, né? Ele estava com em torno de 16, 17 anos, ele já tinha algumas atividades estudantis e tinha um grupo de teatro. Então, em função disso tudo, o Vítor acaba sendo uma figura marcada na política argentina e vai sofrer vários tipos de pressão, e isto vai desencadear nele uma atitude, uma necessidade de sair de Tucumã e procurar outros ares. A família dele, através de vários depoimentos, falava muito sobre essa questão do Vítor ser uma pessoa que necessitava de outros ares, quer dizer, uma pessoa que necessitava sair daquele ambiente um tanto quanto provinciano, né, de Tucumã, e ganhar outros horizontes. E Vítor, então, depois de terminar o curso secundário dele, ele vai entrar num curso de medicina. Ele começa a fazer o curso em Tucumã e depois ele acaba se mudando para Buenos Aires, onde existiam escolas de melhor qualidade. A irmã mais velha de Vítor era uma arquiteta. E foi, então, através dessa arquiteta, dessa irmã, que morava em Buenos Aires, que o Vítor vai ser introduzido, digamos assim, à vida da capital, né? Ou seja, a intensidade cultural que a cidade possuía já na época, não é? E, ao mesmo tempo, também, essa irmã relata que ela funcionou como uma espécie de primeira guia para a vida intelectual do Vítor. Então, orientando leituras dele, orientando a apreciação de obras de arte, levava a várias galerias, levava para assistir filmes, enfim, ela foi cuidando, ela tinha bem mais de 10 anos mais velha do que o Vítor, e ela, então, tomou o garoto, né, um pouco nas suas mãos para fazer essa introdução dele a esse mundo da cultura de uma forma mais ampla.
E nós vamos observar algumas relações interessantes aí que se criaram entre esse gosto ou essa propensão da irmã mais velha, que era uma arquiteta, e o Vitor. Bem, Vitor, em Buenos Aires, vai voltar a fazer teatro, ele consegue se encontrar com vários amigos de Tucumã, refazer um grupo de teatro que ele já tinha desde a época de adolescência e acaba montando um espetáculo de mímica. Ele se interessa nessa área, né? Bonecos e mímica. O mímico francês Marcel Marceau tinha feito uma viagem alguns anos antes para a Argentina, e ele também passou pelo Brasil, né? E isso marcou muito o Vitor. O Vitor ficou muito impressionado com o trabalho do Marcel Marceau, isso durante o final dos anos 50. E aí, então, Vitor se interessa por isso, acaba montando um espetáculo que ele não consegue estrear na Argentina e, curiosamente, ele vem estrear esse espetáculo aqui no Rio de Janeiro. Através de contatos com a cultura, com a Aliança Francesa, ele vem para cá e o espetáculo estreia aqui no Rio de Janeiro, em 1960, esse espetáculo de mímica. O espetáculo é bem recebido pela crítica da época, pelos comentadores da época, não é? Brasileiros daqui, e Vitor, então, volta muito feliz para casa, para a Argentina, depois de ter conseguido realizar essa estreia aqui no Brasil. De um espetáculo que foi considerado bastante inovador, provocativo, e que, digamos assim, apontava um talento genuíno. Vitor retorna, então, a Buenos Aires, e lá ele vai continuar tendo problemas de perseguição, e aí ele chega num ponto que ele percebe que não vai conseguir continuar na Argentina, e ele, então, acaba articulando uma bolsa de estudos para Paris e vai. Ele, de uma forma um tanto quanto repentina, ele não sabia francês, ele não conhecia o idioma francês, mas, mesmo assim, ele resolve aceitar essa oportunidade de uma bolsa de estudos na Universidade do Teatro das Nações, que existia na época. O Teatro das Nações era uma instituição francesa, parisiense, que congregava pessoas ligadas ao teatro de vários países diferentes, que ministravam cursos, oficinas, workshops, coisas desse tipo, mas também práticos, mas também teóricos de história do teatro, da história do teatro nacional, dos vários lugares, coisas desse tipo. Então, Vitor vai para essa instituição e acaba conseguindo, então, sobreviver durante esse período, fazer contatos em Paris, enfim, e se estabelecer e se estabilizar em Paris. Ao concluir o curso, Vitor já é considerado um diretor extremamente promissor. Ele monta alguns espetáculos que causam muito impacto em Paris, até, finalmente, ele montar um espetáculo chamado Cemitério de Automóveis. Esse espetáculo foi montado em Paris, num galpão, um local que não era uma sala de espetáculos, né? E aí a Ruth Escobar, a empresária brasileira, atriz e empresária brasileira, assiste o espetáculo em Paris e convida o Vitor, então, a vir ao Brasil para montar uma versão brasileira do Cemitério de Automóveis. E aí, então, o Vitor, depois de muito reticente e tal, ele acaba concordando em vir, né, para o Brasil e fazer a montagem. E aí ele, então, vai... ele faz uma solicitação à Ruth. Ele gostaria que o espetáculo fosse montado numa oficina mecânica. Então, a gente observa que aquilo que era um galpão em Paris vai tomar agora uma outra configuração, digamos assim, uma configuração bem mais determinada, não é? Em torno desse espaço, que será um espaço real, o espaço efetivo de uma oficina mecânica. Eu já vou voltar a esse ponto. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessas duas imagens que estão aí, aonde vocês veem, na primeira imagem, uma montagem de Os Banhos, um espetáculo feito pelo Meyerhold, na Rússia revolucionária, e que vocês podem observar o sentido de horizontalidade que essa cenografia possui, né? É um cenário bastante construtivista, muito claramente, a utilização das rampas, escadas, né?
Trata-se de um espaço altamente teatral, altamente teatralizado e, como vocês podem observar pelas roupas também, bastante uniformizadas, né? Mas também, ao mesmo tempo, bastante aumentadas, quer dizer, elas criam figuras maiores do que efetivamente um corpo humano. E esse tipo, então, de solução é um tipo de solução que tem a ver com a ideia de construtivismo e que nós vamos encontrar desenvolvida, principalmente depois na Alemanha, em torno da Bauhaus, com dois grandes arquitetos e professores da Bauhaus, o Walter Gropius e o Moholy Nagy. Na outra foto, vocês têm ali um esboço realizado pelo Moholy Nagy, de um espaço teatral. Ele nunca foi realizado, ele é apenas um esboço, mas, como vocês podem perceber, ele é um cone e ele tem uma passarela por dentro, mais escura, que a gente pode perceber. Então, esse desenho vai ser um desenho que vai inspirar a criação do balcão. Então, nós vamos observar que, nas fontes, digamos assim, de inspiração do Victor, está fortemente localizado o construtivismo, as referências da Bauhaus, não é? Essa arquitetura que se organizou em torno de Walter Gropius, do Moholy Nagy, e principalmente do Le Corbusier. E foi a irmã de Victor, então, que era uma arquiteta bastante conhecida, exatamente quem apresentou todo esse universo para ele. Não é? E aí nós vamos, então, perceber como Victor absorveu de um modo muito, digamos assim, proficiente, né? De um modo muito interessante, esse contato com o construtivismo, e que vai se desenvolver, vai se prolongar no trabalho de encenação que ele vai realizar. Aqui nós temos duas plantas do Teatro Total. O Teatro Total foi criado, foi idealizado pelo Gropius para ser uma sala, um espaço cênico muito interessante, que tem uma forma, infelizmente, nessas duas plantas, não se percebe, dada a perspectiva com que elas que elas foram produzidas, a gente não percebe exatamente a forma de ovo, mas o espaço tem uma forma de ovo, ele é muito alto, não é? E aí vocês podem perceber as galerias, não é, aonde o público poderia ficar instalado. Essa seria uma das alternativas. Essas galerias internas, todas elas são móveis e elas permitem, então, que a cada realização, a cada espetáculo, se possa produzir um novo arranjo interno. Tá? Então, esta forma de ovo, e com esse ovo vazio por dentro, também vai inspirar muito o Victor, especialmente na criação do balcão, como nós vamos ver logo na sequência. Então, aqui chegamos no cemitério de automóveis e eu consegui uma fotografia da oficina onde o espetáculo foi montado. Como vocês podem ver aí, essa foto foi tirada antes da realização do espetáculo. Era exatamente esse espaço, com tudo aquilo que havia dentro dessa oficina, guindastes, carros, pneus, ferramentas, enfim, tudo isso foi arrendado pela Ruth Escobar. E Victor, então, foi visitar o espaço, ele gostou muito do espaço, correspondia exatamente àquilo que ele pretendia, não é, para a montagem do espetáculo, e aí compraram algumas carcaças de automóveis velhos que foram incendiadas, e essas carcaças queimadas também se integraram à cenografia. Na outra foto, a gente tem uma foto aí já do próprio espetáculo, né, que transcorria, então, nesse espaço totalmente mecanizado, digamos assim, não é? Onde se utilizava muito os elevadores da oficina, uma motocicleta que andava dentro do espaço, e também os automóveis que, em algumas cenas, subiam e desciam. Essas carcaças de automóveis subiam e desciam. O público foi acomodado em praticamente todo o espaço,
ali existente, e havia uma particularidade nas cadeiras. As cadeiras eram parecidas com essas que vocês estão, só que elas eram móveis, então elas permitiam, se podia girar totalmente. Então, como a cena acontecia em todo o espaço, o público podia acompanhar o tempo todo, independentemente do lugar onde estivesse, não é? Poderia acompanhar o tempo todo a ação, porque as cadeiras eram giratórias, tá bem? E então isso foi uma solução extremamente ousada para a época, não é? Ninguém esperava que isso pudesse acontecer desse modo. Então o espetáculo causou um impacto muito grande em São Paulo, quando ele foi montado em 1967. Houve uma produção carioca que não teve a mesma repercussão. Também produzida pela Ruth Escobar, mas aí, em outras condições, o espaço não ajudou muito, e, enfim, a produção aqui não teve a mesma ressonância desta produção que foi feita em São Paulo inicialmente. Então, como vocês podem observar, já em 67, o Vitor tinha esse grande atrativo pelas soluções mecânicas, não é? E por essas peças, digamos assim, essas peças mecânicas, esse uso de pistões, uso de elevadores, uso de uma maquinaria suportando o ator. Como vocês viram naquela primeira foto da montagem de Os Banhos, do Meyerhold, a influência construtivista, as referências, não é, construtivistas são bastante claras no trabalho que ele realiza e, principalmente, digamos assim, no imaginário que o Vitor mobiliza nas suas criações. Até ele, então, finalmente montar o Balcão em 1969. Novamente com o Ruth Escobar, na produção. Como a produção de Cemitério de Automóveis havia sido extremamente bem aceita e bastante bem recebida pela plateia, o novo espetáculo deveria, digamos assim, ser um passo além, né? Então, Vitor propõe a Ruth um espaço cilíndrico, muito parecido com aquele que nós vimos anteriormente, ali da autoria do Gropius, não é? E um espaço que nunca tinha sido edificado, ele tinha ficado apenas como projeto no período da Bauhaus, e aí, então, em acordo com o marido da Ruth na época, que era o cenógrafo Vladimir Pereira Cardoso, eles decidem, efetivamente, partir para esta produção. E fazer esta produção não foi nada fácil. A Ruth Escobar possuía um teatro, na época, um teatro convencional à italiana. E, então, para produzir esta cenografia, foi necessário destruir inteiramente o interior do teatro, né? Havia um balcão em concreto e havia o palco em concreto também. Então, essas duas estruturas tiveram que ser dinamitadas para poder se conseguir o espaço vazio. Então, de todo o edifício, só restaram as paredes de contorno, né? Tudo que havia dentro foi absolutamente desmontado. Então, conseguiu-se um grande espaço vertical, com mais ou menos 25 metros de altura, e nesse espaço vazio foi, então, montada a cenografia do espetáculo O Balcão, que aí depois vocês vão ver com maiores detalhes. Aqui nessa fotografia, vocês podem observar uma parte do público, ela é uma grande angular, né? Parece que é muito maior, olhando pela foto. Depois vocês vão ver que ela não é tão grande assim como parece aqui. Mas, enfim, a plateia ficava, então, na parte mais externa do círculo, não é? E a parte interior deste grande cilindro era completamente vazia e preenchida, de quando em quando, por determinados artefatos, que aí depois vamos ver esses artefatos como eles são. Nessa fotografia que vocês estão observando aqui, há uma espiral, exatamente como havia ali naquele esboço do Gropius, né? Essa espiral, que é uma espiral feita numa tela metálica, e ela era recolhida. Então, essa espiral ela tinha movimento, não é? Ela subia e descia, e ela possibilitava
que as pessoas pudessem percorrer, como vocês estão vendo aqui. Aqui mais duas fotos, onde na primeira nós vemos a Ruth Escobar, uma parte dessa passarela, e na foto de baixo, uma cena entre Carmen, que era, entre a Irma, que era a Ruth Escobar, o Paulo César Pereio, que está fazendo aí o chefe de polícia, e a atriz que está mexendo ali no equipamento, a Célia Helena, que fazia a Carmen, que é a secretária da Irma. Esta superfície onde eles estão é uma cama ginecológica. No filme vocês vão ver melhor como ela aparecia e como ela era utilizada. Ela era utilizada duas vezes, numa cena anterior, né, e depois nessa cena entre Irma e o chefe de polícia. Aqui é aquela foto anterior, mas redimensionada, aonde vocês então podem observar algumas das figuras. Mais duas cenas do espetáculo. Aqui nós temos a Célia Helena, que fazia a Carmen, na primeira, e na segunda, o Raul Cortez, que fazia o bispo. Não sei se vocês conhecem o enredo da peça O Balcão. O Balcão trata de uma revolução num país imaginário. É um país certamente europeu, mas não designado, que é comandado por uma rainha. E nesse local, nesse país, não é, existe um grande bordel denominado o Balcão. Dentro, nesse bordel, ele é uma verdadeira casa de ilusões. E ele, então, entre os seus aposentos, não é, disponibiliza certos aparatos para a freguesia. Então, as três primeiras cenas da peça apresentam exatamente três fregueses, não é? Digamos assim. São três clientes do balcão que alugam, então, essas dependências, não é? Para o exercício das suas fantasias. Então, eles são pessoas comuns, um sujeito que trabalha com gás da equipe da fábrica, da companhia de gás, o outro é uma pessoa que trabalha no correio, né? São pequenos funcionários e tal. Mas eles, no momento em que entram nesse espaço, eles entram com uma determinada fantasia. Então, um deles se fantasia de bispo, que é o primeiro que aparece nessa fotografia, que era Raul quem interpretava. O segundo é um juiz e o terceiro é um general. Então, as três primeiras cenas da peça são muito interessantes porque apresentam essas três grandes figuras emblemáticas das instituições de qualquer país, não é? A igreja, a justiça e o exército. Há uma curiosidade e, ao mesmo tempo, uma característica nesta casa de ilusões. Ela é monitorada por câmeras em todas as dependências, e a Madame Irma, que é a proprietária do balcão, ela tem no seu escritório todos os terminais de vídeo nos quais ela, então, monitora tudo o que acontece em todas as dependências, né? É muito interessante, porque hoje isso é algo muito corriqueiro para todos nós, mas isso, evidentemente, não era na época em que o Jean Genet escreveu a peça e nem quando ela foi encenada aqui em 1969. Né? E, então, isso dá um ar à peça de absoluto controle, de uma sociedade de controle e de absoluta vigilância. Né? Então, nós observamos que a Irma, ela sabe exatamente tudo o que está ocorrendo dentro da sua casa, ela tem tudo ali sob absoluto controle, e ela conhece particularidades da intimidade de cada um dos seus clientes, né, em função desse tipo de monitoramento. No enredo da peça, então, depois das três cenas iniciais que apresentam essas três figuras, nós vamos ter uma cena da Irma com o chefe de polícia. O chefe de polícia é um amante da Irma. E aí nós vamos, então, observar e perceber, e ficar claro em toda a questão, que esse bordel existe e esse bordel é preservado, dada a proteção que o chefe de polícia dispensa ao local. Né?
E, enquanto, então, essas cenas estão ocorrendo, está se preparando uma revolução que é comandada por um revolucionário chamado Roger, é o principal revolucionário, e uma ex-prostituta do balcão, chamada Chantal. Chantal havia sido uma das preferidas da Irma, mas teve um desentendimento muito sério com ela, e ela acaba, então, saindo do balcão e ela acaba se juntando com os revolucionários. E ela, então, é uma pessoa-chave em toda a história, porque ela conhecia exatamente todo o funcionamento do balcão. Né? Pelo fato de ter estado lá durante um bom período, ela conhecia com muita clareza todos esses mecanismos de funcionamento do balcão. Muito bem. Estoura a Revolução e a Revolução é vitoriosa. Quando a notícia da Revolução Vitoriosa chega ao balcão, chega a Irma, ao chefe de polícia e a Irma decide dar um golpe, digamos assim. A Irma decide tentar uma última cartada para conter a Revolução. Então, ela convoca os clientes, os 3 clientes das cenas iniciais, eles todos vestem as roupas paramentadas que eles usavam. Então, um aparece de juiz, o outro aparece de bispo, o outro aparece de general, e ela se veste de rainha. E aí, então, eles saem num grande carro pela cidade, não é? Para convencer a população de que aquelas figuras não foram mortas, que aquelas figuras estão vivas e que a revolução é uma mentira. Quer dizer, a revolução não existiu, a revolução não ocorreu. E a população acredita porque está vendo as figuras vivas ali desfilando. Então, com isso, a revolução é vencida, não é? E aí há a volta dessas figuras para o bordel. E aí, na sequência, Chantal e Roger aparecem. Há uma enorme discussão entre eles, discutindo essas questões de por que fracassou a Revolução, quando o Roger acaba confessando que ele gostaria de ser um dos clientes do bordel. Aí, nesse momento, ele se castra e essa figura dele castrado, não é, aparece em cena, e isso vai gerar, então, finalmente, pela Irma, não é? Através de uma fala final que é extremamente significativa, onde ela acaba concluindo que vocês podem ter... Ela fala diretamente para o público, não é? E aí, então, ela diz, vocês podem ter absoluta certeza que tudo que aconteceu aqui é realidade, mas a vida é muito mais ilusória do que vocês podem pensar. E, com isso, a peça se conclui. A peça, montada em 1969, teve muitos cortes. A censura, pelo pouco que eu falei aqui do enredo, né, vocês já podem perceber o quanto ela tocava em temas extremamente candentes que estavam ocorrendo naquele momento no Brasil. Né? Nós estávamos... O AI-5 havia sido decretado no dia 8 de dezembro, no dia 13 de dezembro, e a peça estreou no dia 29 de dezembro de 69. Então, eram poucos dias em que estava vigente o ato institucional número 5. Então, é um dos momentos considerados mais exacerbados da ditadura militar. E, então, a ação da censura foi muito intensa sobre o texto. E nós, então, vamos perceber que o Vítor foi extremamente hábil em contornar os vários cortes que foram realizados no texto através de recursos teatrais. Né? Então, esses recursos teatrais eram tão poderosos, eram tão intensos, que supriam a falta de um texto mais, digamos, explícito, entendem? Então, nós vamos sentir, perceber a força da metáfora cênica, de um modo extremamente exacerbado, de um modo extremamente potente. Né? O espetáculo ele conseguia passar todos esses conteúdos que eu me referi de um modo muito intenso para a plateia, mesmo que
uma ou outra situação, às vezes, não ficasse tão clara para o público em função dos cortes que tinham sido realizados. O Jean Genet esteve no Brasil para assistir a montagem, ele foi convidado pela Ruth, ele veio ao Brasil, e ele considera a encenação, na época, né, ele considerou a encenação como a mais brilhante e a mais perfeita realização do balcão que ele já tinha assistido. Ele disse: Vítor Garcia foi o primeiro diretor que entendeu o meu texto. Quer dizer, foi o primeiro diretor que conseguiu efetivamente me colocar em cena. A peça já tinha sido montada por alguns diretores extremamente conhecidos e importantes, como o George Streller, por exemplo, ou o Peter Brook, na Inglaterra, e o Jean Genet não havia gostado muito daquelas encenações. Então, essa encenação, produzida pelo Vítor, não é, comandada pelo Vítor e produzida pela Ruth Escobar, foi considerada verdadeiramente exemplar pelo próprio autor, e sendo que, nesse momento, o Jean Genet vivia um momento político muito decidido. É um momento no qual ele está defendendo abertamente os Panteras Negras nos Estados Unidos e a causa palestina. Não é? Então, são os anos finais da vida do Jean Genet, quando ele tem uma participação política muito intensa. E aí, então, a presença do Jean Genet aqui, naquele momento, em pleno AI-5, correndo, dando essas declarações, não é? E falando, afirmando a força da arte como um instrumento de conscientização, foi verdadeiramente um grande impacto. Né? Vocês têm aqui ao lado o programa da época da peça, com uma fotografia que mostra bem a cenografia. E aqui nós temos o momento final do espetáculo, sobre o qual eu gostaria de falar um pouco também. Evidentemente, essa construção cilíndrica, esse grande cilindro de metal, tinha cerca de 20 metros. E lá no fundo, esse círculo branco que vocês estão vendo aqui, era o fundo do palco que foi escavado e foi construído uma esfera invertida. Né? Essa esfera foi revestida de plástico espelhado e ela era toda cercada de faróis de automóvel. Então, quando essa luz incidia, ela produzia uma luz que vinha, então, de baixo e iluminava os 20 metros de altura do oco desse cilindro. Isso provocava um efeito verdadeiramente extraordinário, totalmente inesperado, era a única vez que era usado no espetáculo. E, nesse momento, todo o pessoal que fazia o coro, os revolucionários da peça, né, nus, eles estavam todos ali, em cima da luz, eles começam a sair e começam a subir pelas estruturas. Então, ao som da Missa da Coroação, de Wagner, que é o grande tema da peça, esses revolucionários subiam, eles iam subindo, não é, pela frente do público, numa cena verdadeiramente apoteótica. Era extraordinária a força que essa cena possuía, não só no seu sentido real, não é, desse desafio desses atores subirem, escalarem esses 20 metros de altura, mas também pela força poética das imagens criadas pelo Vítor. Na sequência, o Vítor retorna para a Europa e ele vai começar uma parceria. Desculpem. Antes de ele retornar, houve uma tentativa, houve uma nova produção de Ruth Escobar com o Vítor Garcia, que infelizmente não deu certo. Trata-se da montagem de Os Altos Sacramentais. Eram 3 peças do Caldeirão de la Barca, reunidas no mesmo espetáculo, e essa produção, então, foi feita no Brasil para ser estreada no Festival de Shiraz, na antiga Pérsia, né? Hoje Irã. Na época, existia um festival de teatro extremamente importante lá, e a peça, então, a produção foi convidada para se apresentar. O grande dispositivo cênico
era uma enorme máquina que reproduzia o interior de uma câmera fotográfica antiga, não dessas que vocês conhecem, essas digitais. Tá? As câmeras fotográficas antigas, elas operavam com um obturador. Um obturador é um dispositivo que abre e fecha para poder passar a luz, né, e imprimir a fotografia, não digital, nem papel. Então, esse grande dispositivo, ele era acionado, funcionava com motores. E não deu certo. A produção foi toda feita, testada no Brasil, mas quando chegou lá em Shiraz, na Pérsia, não funcionou. E aí foi um problema muito complicado, porque o espetáculo dependia exatamente desse funcionamento. Então, esse foi um primeiro problema muito sério. E um segundo problema muito sério foi que todo o elenco representava nu. E as autoridades persas da época não permitiram que as pessoas ficassem nuas em cena. Então, de última hora, teve que se fazer um arranjo e as pessoas foram vestidas com um macacão. Então, é claro que isso retirou muito do impacto do espetáculo, não é? Que tinha sido pensado exatamente de um outro modo, não é? E mais o problema da cenografia. O fato, então, é que a realização não deu certo. Depois eles viajam para Veneza, viajam para Paris também com a produção, e lá vão encontrar novos problemas também. E aí isto acaba separando Ruth e Vitor Garcia, né, em função desses desentendimentos surgidos na produção dos Autos Sacramentais. A peça nunca veio ao Brasil, ela não foi apresentada no Brasil, pelas características, não é? E pela nossa fortíssima censura da época, não é? Ela não seria possível de ser apresentada aqui. Então, depois desse, digamos, divórcio artístico entre Ruth Escobar e Vitor Garcia, depois de duas produções tão bem sucedidas, o Vitor acaba fazendo uma nova parceria com uma grande atriz catalã chamada Núria Espert. E, ao longo, então, dos anos 70, ele vai produzir 3 espetáculos com a Núria. O primeiro deles é o Irma, do qual vocês veem aqui 2 fotografias, e sendo que, na segunda, é possível observar mais claramente a cenografia, que também é uma cenografia maquinada. Existe um grande dispositivo em cena, comandado por cabos de aço que sustentavam uma lona. Então, esta lona funcionava como uma espécie de cama elástica, entendem? Então, ela permitia inúmeros movimentos. Conforme esses cabos eram puxados de um lado ou de outro, formavam diferentes relevos, não é? E isso tudo era muito explorado na cenografia. O espetáculo esteve no Brasil, num festival internacional produzido pela Ruth Escobar, então ele pôde ser assistido, eu assisti o espetáculo. Aqui a gente vê melhor a cenografia funcionando, né? E, então, como vocês podem perceber, também há um traço construtivista muito intenso na visualidade da encenação, e nenhum traço típico, digamos assim, não é? Como vocês podem ver pela roupa, pela indumentária, trata-se de uma hierma não filtrada digamos assim, não filtrada ou não vista, não percebida, não é, por aquela visualidade espanhola mais característica. Mas trata-se de um espetáculo fortemente poético e um espetáculo que universalizava, digamos assim, a temática, deslocando exatamente da Espanha e fazendo com que ela adquirisse características mais amplas, não é? Aqui nós temos uma foto de Núria com o Vitor e uma outra foto dele sozinho. As outras 2 produções, eu não tenho fotografia aqui para mostrar para vocês, mas foram As Criadas, de Jean Genet, numa encenação extraordinária, feita então por Núria e uma outra atriz, a figura da Madame,
que é a terceira figura que aparece na peça, não existia na encenação do Vitor. A encenação era concentrada exclusivamente na Solange e na Clara, que são as duas criadas, não é, que aparecem. Então, os papéis eram representados por Núria e uma outra atriz da sua companhia. O espetáculo esteve no Brasil também, a convite também da Ruth Escobar, num outro momento. E há uma curiosidade, houve uma produção brasileira dessa produção, dirigida pelo Vitor, que foi criada com a Dina Sfati e a Ita Lanandi, duas atrizes brasileiras de grande poder, não é? E aí, então, nós tivemos, digamos assim, uma versão brasileira desta produção de Vitor Garcia, entendem? E, finalmente, o terceiro espetáculo, que foi montado pelo Vitor com a Núria, foi Divinas Palavras, do Ramon de Valle-Inclán. Uma produção que foi considerada também extraordinária na época, num momento em que a Espanha estava começando a entrar no seu período de liberalização também, né, pós-franquista, e a peça, então, foi saudada e vista, na época, interpretada, percebida, não é, pelos intelectuais espanhóis da época, como o primeiro grande foco de iluminação, a primeira grande luz de uma Espanha que começava a ressurgir daquele período de trevas que tinha atravessado durante o período franquista. Depois disso, depois dessas três grandes produções que atravessam a década, o Vitor já estava bastante doente. Ele bebia muito, sempre bebeu muito, consumia muita droga, e ele, então, adquiriu uma cirrose. E aí, nesse final de década, então, ele já está bastante debilitado, adoentado, com várias crises que iam se sucedendo, e ele, então, acaba aceitando um convite do Teatro Abima, em Israel, para fazer uma produção, e lá, então, ele vai montar a sua última peça com esse grupo, um grupo israelense, não é? Onde a foto do livro aqui, Vitor Garcia, mostra exatamente uma foto desse espetáculo, dessa última produção que ele realizou. Depois disso, ele volta a Paris e ele acaba tendo um problema de garganta, uma infecção de garganta da qual ele não consegue se livrar e morre tendo como consequência desse problema, desta infecção na garganta. Bem, então, falei um pouco, em geral, sobre o Vitor, para vocês terem uma ideia um pouco da trajetória dele, não é? E, ao mesmo tempo, dos vínculos que ele estabelece com o Brasil. Quer dizer, o Vitor, embora seja um argentino e com reconhecimento internacional, com uma atuação em vários países diferentes, tem alguns vínculos com o teatro brasileiro extremamente significativos, não é? Algumas das suas grandes produções foram realizadas aqui, produzidas aqui, e hoje, infelizmente, a figura do Vitor não é tão referida ou não é tão avaliada quanto mereceria. Este livro, que aparece, o primeiro que aparece, não é? Dedicado ao Vitor Garcia, e que é exatamente este aqui, foi escrito pelo crítico Jefferson Del Rios e foi publicado ano passado. É um livro bastante interessante para quem tem interesse, quer conhecer a vida do Vitor, não é? Na medida em que o Jefferson conseguiu reunir um conjunto de entrevistas de familiares ou de amigos do Vitor que tratam, então, dessa parte mais biográfica dele. Depois, um conjunto de entrevistas onde o Vitor fala sobre o seu próprio trabalho. E a terceira parte do livro é uma avaliação por teóricos e críticos. Então, nós também conseguimos perceber a importância de Vitor Garcia através da voz desses vários críticos, desses vários analistas que assistiram à sua produção e sobre ela pensaram e escreveram. Eu gostaria de voltar um pouco, então, ao balcão, e para concluir também aqui a minha fala, levantando algumas... tentando colocar para vocês, explicar um pouco melhor como essas coisas funcionavam.
Talvez do modo como eu tenha colocado, ou vocês tenham visto pelas fotografias, talvez possa levar a ideia, a percepção, de que se tratava de um espetáculo muito... ou de um espetáculo muito controlado pelas máquinas, digamos assim. Quer dizer, um espetáculo onde as máquinas dominavam. E não é exatamente isso que ocorria no espetáculo. Embora as máquinas, digamos assim, fossem extremamente importantes, mas elas eram empregadas e utilizadas de um modo extremamente poético pelo Vitor. Por exemplo, num certo momento, dois balancins desciam dentro do espaço vazio, do cone vazio. Em cada balancinho estava uma atriz, a Ruth Escobar e a Célia Helena, Carmen e Irma. E elas estabeleciam um diálogo, e que era um diálogo que continha uma aproximação física entre as duas muito interessante. Então, isto feito num espaço contínuo, num piso, não é? Evidentemente permite uma aproximação real, efetiva, entre as duas intérpretes. Nesse caso, não dava, porque cada uma delas estava num balancinho, estava num pequeno, numa espécie de gaiola, entende? Bastante separada, né? Então, o Vitor faz, num certo momento, uma aproximação entre as duas gaiolas, mas elas não conseguem se tocar, entende? Então, a cena ela era feita à distância, e isso produzia um impacto talvez muito maior do que se ela fosse efetivamente realizada através de um contato físico real, tá? Então, o Vitor conseguia, dentro de todo esse aparato cenográfico extremamente imponente, não é? Ele conseguia efeitos, digamos assim, de humanização e efeitos de uma poesia corporal extremamente eficiente. Um dos momentos mais poéticos realmente do espetáculo era exatamente nesta cena, quando a Carmen ela usava um lenço roxo, lilás, e esse lenço caía. E aí, então, esse lenço vinha descendo por esse grande espaço vazio. Como ele era extremamente leve, ele demorava muito para chegar lá embaixo. Então, se vocês conseguirem imaginar um lenço que vai voando, que vai descendo muito lentamente, não é? E a gente ficava olhando aquilo. Então, era um momento de parada, só para se ver a descida daquele lenço. Isso era um efeito de espetáculo extremamente poderoso que ele conseguia. Uma particularidade também que era muito impressionante do espetáculo. O Vitor, durante a fase dos ensaios, evidentemente os ensaios foram muito acidentados, né, desta peça. Muita gente entrou e saiu, porque demorou muito tempo para fazer a construção de todo o aparato. Mas Vitor pediu a Ruth uma pessoa que tocasse castanhola. Então, durante os ensaios, essa pessoa, que era uma professora, na realidade, de flamenco, ela ficava o tempo inteiro ali do lado, tocando castanhola. O Vitor, ele criava a partir dessa sonoridade, entende? E aí, esta professora, não é, de flamenco, integrou o elenco só para tocar castanholas. Então, em alguns momentos do espetáculo, a gente ouvia essas castanholas tocando e que dava um tom flamenco, né, que dava um tom espanhol ou hispano, né, para a realização, que se passava num país que, em princípio, não tinha nada a ver com a cultura hispânica, não é? Mas havia esse tipo de sonoridade estranha. Também era empregado no espetáculo fogos de artifício, aqueles não de bomba, né, não de os que explodem, mas aqueles que produzem faíscas, que produzem luz. Então, em vários momentos do espetáculo, né, especialmente durante o momento da Revolução, esses fogos eram soltos.
Então, por trás. Então, a gente não só percebia a luminosidade, mas também as faíscas que saíam em todos os lugares. Então, o momento da Revolução era extremamente poderoso através da utilização desse tipo de recurso, né, que também não é usual no teatro. E, finalmente, outro recurso que não se vê também no filme, mas que era verdadeiramente espantoso. A cenografia, então, era um cilindro. A gente entrava, não é, ia se acomodando nas espirais, né, que formavam a plateia, e ali ficava assistindo o espetáculo. No momento em que havia a Revolução, o cilindro se abria. E, a partir nesse momento, então, em que o cilindro abria, a plateia ela era imediatamente tocada por aquele movimento, porque aquilo começava a tremer tanto que a gente tinha uma sensação que aquilo ia desmontar. Então, o Vítor conseguia, através de um efeito de espetáculo, produzir exatamente aquela instabilidade que a Revolução deve provocar, ou provoca, não é? Nos momentos em que ela efetivamente ocorre. Entendem? Era verdadeiramente extraordinário esse momento do espetáculo. A estrutura se abria, os revolucionários entravam, não é? E aí depois a estrutura se fechava novamente. Então, eram dois movimentos, não é? Onde a plateia era transportada e, de fato, a insegurança que dava era muito forte e muito grande. Então, eu estou relatando esses pormenores para vocês terem uma ideia um pouco mais concreta dos efeitos que o espetáculo conseguia infundir, né? No sentido de materializar proposições artísticas que estavam no texto, que estavam contidas, não é, na escritura do Jean Genet, mas que, por uma razão ou por outra, ou por corte da censura, ou por corte do próprio Vítor, não é? Na medida que ele compactou o texto, não eram, então, enunciados, mas eram realizados através desses movimentos puramente teatrais. Né? Então, o uso exacerbado da cenografia e, principalmente, o uso exacerbado dos efeitos teatrais. Então, nesse sentido, o Vítor produziu efetivamente um teatro de alta teatralidade, não é? Com um farto uso dos mecanismos teatrais, dos recursos teatrais, a iluminação, os figurinos, a marcação, digamos assim, não é? As partituras de interpretação que os atores cumpriam, mas, sobretudo, através de um sentido de espetáculo extremamente poderoso. Quer dizer, Vítor, sem dúvida, foi um diretor bastante vinculado a essa tendência da produção do acontecimento, né? A produção de um evento. Cada espetáculo do Vítor era verdadeiramente, possuía verdadeiramente esse sentido do acontecimento. A gente nunca sabia exatamente como é que a coisa poderia acabar. Eu vou só contar um outro fato ligado com o balcão para vocês terem um pouco a dimensão disso. Uma das atrizes que fazia o espetáculo, a Nilda Maria, que estreou o espetáculo, tinha ligações com organizações de esquerda. E ela foi presa mais ou menos entre 1 mês e meio e 2 meses depois da estreia do espetáculo. Ela foi presa à tarde e havia sessão à noite. E aí conseguiu-se saber, não é? Chegaram notícias ao teatro e tal, que ela estava presa, ela não iria à noite comparecer. Aí conseguiu-se fazer uma substituição, uma das moças do coro substituiu a Nilda, mas a Ruth Escobar entrou em cena no início, não é? E avisou a plateia que naquele dia o papel seria feito por uma outra atriz, porque a sua titular estava presa. E então não se sabia muito como é que as coisas poderiam seguir, entendeu? Ninguém sabia se o espetáculo ia chegar ao fim, né? Porque estávamos verdadeiramente no auge da ditadura militar, onde esse tipo de atitude era extremamente uma afronta muito direta
a todo esse estado de coisas, não é, que vinha acontecendo. Então, é nesse sentido que eu quero colocar que a temporada inteira do espetáculo foi muito cercada de eventos que a perpassavam, não é? Como, por exemplo, a vinda do Jean Genet, a vinda do Joseph Papp, que é um produtor norte-americano, era um produtor norte-americano, que veio assistir a encenação com a intenção de talvez fazer a produção em Nova York. Então, o tempo todo em que durou a temporada, inúmeros fatos, inúmeros eventos estavam ligados à realização. Então, todos esses elementos, quer dizer, todos esses eventos criaram uma dinâmica para a encenação extremamente diferenciado, né? extremamente não corriqueiros nem usuais, conferindo, então, esse aspecto de um verdadeiro acontecimento a cada espetáculo, a cada sessão em que o espetáculo era realizado. Enfim, podemos conversar um pouco a respeito da peça, na medida que vocês tiverem perguntas, ou colocações ou curiosidades que eu eventualmente possa explicar. Achei muito legal essa imagem do revolucionário imitando um Cristo ressuscitado, ascendendo, assim. Isso não está no texto do Jean Genet. Na verdade, a causa da castração visa a imortalidade, né? E o chefe de polícia foi representado, finalmente, alguém quis ser o chefe de polícia no bordel, né? Mas achei muito legal esse recurso que eles usaram de ascender aos céus o revolucionário castrado, né? Achei um recurso de teatralidade sensacional. Senti falta, não sei se na peça aparece, da Chantal, porque a Chantal, como uma espécie da voz da revolução, né? Ela é morta. E a igreja transforma ela numa santa. Então, se apropria do símbolo revolucionário. Sim. Em prol da causa anti-revolução, né? Porque é uma realidade que a gente vê corriqueiramente, né? Eu não sei se na peça essa parte aparece, mas achei que também era uma coisa muito importante e que acaba dando para o chefe de polícia o status da pessoa mais importante nessa hierarquia, né? Sim. Porque, se não me engano, tem no final ali que eles tentam, entre as autoridades representadas ali, eles tentam fazer uma hierarquia. E o juiz diz que é importante, mas o general diz que ele é mais importante que o juiz, e o bispo é mais importante que o general, mas o chefe de polícia diz que ele é mais importante que todos, porque todos dependiam dele, né? Por isso que ele acaba sendo representado logo por um revolucionário. Achei muito legal. Mas essa cena do Cristo ascendendo, assim, como se fosse, remetendo a isso, sim, obviamente, né? Sem deixar explícito, muito bom. Você tem toda a razão. E evidente, eu não quis fazer uma análise da peça, no sentido do texto e tal, na medida em que acho que não era exatamente esse o propósito. Mas é claro que entre o texto e o espetáculo existem várias diferenças, no sentido de que Victor cortou, né, muita coisa do texto e a censura cortou outras. Então, na realidade, nós temos aqui uma intervenção de dois lados. Aquilo que nós podemos chamar de uma intervenção artística, no sentido de que o Victor... É preciso não esquecer que essa peça é de 1957. Tá? Portanto, ela foi escrita dentro de um padrão textual, né, compatível com esse momento no qual no qual o Genet a produziu, mas também, por outro lado, ela foi pensada para palco italiano. As indicações cênicas que o Genet coloca no texto deixam bem claro que ele está pensando nos dispositivos de um palco italiano. E, evidentemente, aqui as soluções são de outra natureza. Né? Mas, enfim, existe, então, quer dizer, essas questões que você levantou da Chantal, por exemplo, são muito interessantes. Quer dizer, a Chantal, o modo como o Genet enxerga a Revolução, atribuindo uma série de imagens consagradas do catolicismo, né,
foram cortadas pelo Vitor Garcia. Quer dizer, ele não seguiu esse caminho. Pelo contrário, a Chantal ela aparece muito mais como menos uma figura de uma santa e mais a figura de uma guerrilheira mesmo, né? Então ele muda um pouco. De qualquer modo, a figura do Roger aparece como o próprio Cristo. Quer dizer, toda a imagem final, né, da figura do Roger, então ele transfere para a figura do Roger. E outra coisa muito interessante, não sei até que ponto perceberam ou não, a figura física do Roger lembra o Che Guevara. Até porque o Che Guevara tinha morrido um pouquinho antes. Então, essa imagem do guerrilheiro morto, né, era muito viva, estava muito viva na consciência da plateia. E o rapaz com os cabelos, aquela coisa, quer dizer, claro, tudo isso foi aproveitado, né, nesse sentido, entende? Então, ele estabelecia todas essas coisas, elas eram muito impactantes e fortes na época, porque eram signos que eram imediatamente identificados pela plateia, entendem? Com grande potência, né? Bom, na verdade, eu fiquei pensando várias coisas, mas uma coisa que me deixou bastante assim intrigada, não é curiosidade, é mais assim de um entendimento das condições de produção da época, né? Eu queria ver se, porque assim você falou bastante, você falou sobre esse aspecto do espetáculo, né? E eu não sei se você pode falar um pouco para a gente sobre isso. Eu fiquei bem interessada em saber das condições de produção mesmo desse espetáculo. Mais especificamente o que é a parte material? Nesse sentido, né? Você falou de toda a articulação desse espaço. Eu sei que você falou já um pouco, mas se você podia falar. Posso falar um pouquinho mais. Bom, em primeiro lugar, foi uma produção caríssima, tá, para a época. Todo o ferro, praticamente, toda a estrutura foi montada com aqueles ferros que se usam para fazer concreto. Sabe aqueles fininhos? Porque a gente vê qualquer construção, a gente vê esse tipo de ferro. Pois é. Basicamente, eram aqueles ferros soldados de determinadas maneiras, em certos formatos, para poder... porque eles são relativamente frágeis, eles entortam, né? Então, para que isso não ocorra, eles foram cortados em tamanhos não muito grandes, né? Pedaços não muito grandes, soldados em determinados formatos para poder produzir exatamente essa grande estrutura que tinha 20 metros de altura. Além disso, ela era modulada, não é? Então, ali houve um processo de engenharia que o Vladimir Pereira Cardoso, que é o cenógrafo responsável, ele teve o auxílio de vários engenheiros, entende? Para poder dimensionar essa estrutura, fazer cálculo estrutural, essas operações, não é, necessárias para uma construção desse tipo. Então, a edificação em si, ela foi bastante complexa, demorou meses. Ela deve ter demorado uns 5 meses para ficar pronta. Outra dificuldade enorme é que eu tinha uma fotografia que eu tirei. O Teatro Ruth Escobar, ele dá a entrada numa rua e a saída numa rua de baixo. Há um desnível entre as duas ruas, entendem? Então, esse espaço do desnível dá mais ou menos 25 metros. E é exatamente esse buraco enorme que se produziu depois que foi retirado o balcão, né, então, nesse grande espaço é que a construção foi feita. E a única porta de entrada para ele, a entrada de serviço, digamos, não o público, é uma porta que não é muito maior, na época não era muito maior do que essa. Então, toda essa ferragem tinha que entrar já cortada, porque não tinha como entrar. E os relatos são de que a equipe inteira dormia no próprio teatro. Então, a Ruth teve que acomodar uma equipe de operários, né, que ficavam, digamos, 24 horas dentro do teatro, porque eles dormiam lá e já acordavam e continuavam em turnos, né? Eram turnos de produção. Então, foi uma produção verdadeiramente difícil de ser feita. Imaginem vocês um local fechado, sem nenhuma janela, com aquele cheiro de solda,
que tinha que ser extraído através de máquinas para fazer a extração daquele odor, porque aquilo é tóxico, né? Então, o pessoal todo que trabalhou ali foi um trabalho assim, extremamente pesado, exaustivo, teve acidente, sabe, gente que caiu, coisas desse tipo, né? Bom, então, é evidente, quer dizer, que produzir essa cenografia é algo de trabalhoso em si mesmo. Não há como não ser. E uma outra coisa que a Ruth declara também, tudo foi para o lixo. Porque na hora que começou a ser desmontado, aquilo tinha que ser serrado, aquilo tinha que ser cortado em pequenos pedaços. Não tinha como aproveitar para nada mais, entendeu? Então, aquilo foi vendido como ferro velho. Agora, só mais uma coisa, assim, como é que você vê, o que você pode dizer também, da relação desse contexto histórico, né, e o investimento num espetáculo como esse, né? Assim, de onde vem assim, o financiamento, qual é a relação, entendeu? Não sei se eu estou desse contexto histórico, ou das condições de possibilidade desse contexto histórico da época e um espetáculo como esse. Veja, eu diria que, nesse caso, a atribuição é exclusiva de Ruth Escobar, tá? Porque não havia ainda mecanismos de financiamento do tipo incentivo fiscal, como existe hoje em dia. Tá? Existiam, no caso de São Paulo, existiam alguns, como se diz, auxílios, editais de auxílio para uma ou outra produção. A Ruth se beneficiou de uma pequena parcela deste auxílio que foi propiciado, assim como outras companhias também, quer dizer, não foi exclusivo para ela. Então, ela arcou verdadeiramente com os custos operacionais. E aqui, então, eu queria aproveitar um pouco e falar, eu falei rapidamente da presença do Joseph Papp, e vou agora, então, me estender um pouco. Não sei se todos vocês sabem, o Joseph Papp foi um grande produtor de Nova York, e ele produziu, durante muito tempo, aquele festival Shakespeare, que era produzido no Central Park. Então, ele promovia todos os anos, não é, esse grande festival, em que ele convidava encenadores do mundo inteiro, não é, para levarem produções de Shakespeare para Nova York. E ele também tinha uma casa de espetáculos fora do festival, né, uma casa de espetáculos que durante o ano ele tocava. Muito bem. Então, o Joseph Papp era uma grande potência enquanto um produtor norte-americano. E ele se interessou, porque essa produção correu o mundo, todo mundo sabia. O New York Times noticiou quando Genet veio. Enfim, então, houve uma ressonância muito grande. E aí, Ruth convidou, então, o Joseph Papp para vir ao Brasil para assistir o espetáculo, com a ideia de levá-lo futuramente para Nova York. E o Joseph Papp foi muito claro. Ele disse assim, o espetáculo é extraordinário, eu tenho o maior interesse em levar, só que eu não tenho como produzir isso em Nova York. Ele disse, o que vocês fizeram aqui é coisa de maluco. Entende? É coisa de maluco. Porque em Nova York, com as leis de trabalho, ele falou, jamais eu conseguiria ter uma equipe dormindo no local e trabalhando no ritmo que vocês conseguiram trabalhar. Então, é claro, o espetáculo foi feito, realmente, dada a maluquice dessa gente toda, entende? A maluquice do diretor, a maluquice da produtora e essas condições de paixão mesmo em função da produção. Agora, se você for pensar de um ponto de vista capitalista, quer dizer, como investimento, o espetáculo não deu lucro. Embora ele tenha ficado mais de um ano em cartaz, cabiam 300 espectadores. Tinham lugares, né, para 300 pessoas. Fazendo na ponta do lápis os custos operacionais do espetáculo, vocês viram que é um elenco enorme, né? Então, fazendo os custos operacionais, realmente não pagava. Então, a Ruth se valeu de vários, digamos assim, quer dizer, pedidos de recurso, até do Ministério das Relações Exteriores e tal, para conseguir viabilizar manter essa produção. E ela se manteve sempre muito lotada e tal, porque o espetáculo causou uma grande comoção na cidade, entendeu?
Então, o público afluía mesmo, né, para assistir o espetáculo, não só pelo impacto, mas também por essas questões ligadas o conteúdo mesmo, né, que o espetáculo mobilizava naquele momento de luta armada, em que estava tendo assalto a banco, entende? Todas essas coisas estavam acontecendo na cidade o tempo todo. Né? A atriz que faz a Chantal é exatamente a que foi presa, a Nilda Maria, que fazia a revolucionária na peça. Né? Então, todos esses eventos, entende? Evidentemente colaboraram para criar o clima da época e para criar os focos de interesse também. Agora, seguramente, isso não poderia ser feito hoje. Entendeu? Não haveria condições, dinheiro suficiente para se produzir um espetáculo com essa envergadura, entende? E com os custos de uma produção que estariam por trás. Nem dinheiro suficiente, nem precariedade suficiente, né? Porque eu tenho a impressão de que justamente a precariedade assim, né, do controle até, né, de sala de espetáculo e tal. Enfim, tem toda uma outra conjuntura de impossibilidade que eu acho que também, de certa forma, faz as coisas acontecerem. Não sei se eu estou sabendo me expressar, mas, né, toda essa organização que a gente tem hoje, até de financiamento e tal, talvez até tolhe um pouco essa maluquice, né, que parece que acaba, né, que a gente não vê mais essa maluquice, né? Talvez a precariedade seja Sim. necessária para a maluquice, no bom sentido. A gente vivia esse momento, foi um momento que, especialmente em São Paulo, eu não posso dizer tanto com relação ao Rio, porque eu vim muito poucas vezes ao Rio nesse momento. Eu era muito jovem também, né? Estudante, não tinha dinheiro para ficar viajando muito para lá e para cá. Mas, enfim, em São Paulo, a gente observou, isso há depoimentos de críticos, né, que os anos 60, especialmente depois de 64, inicia-se uma série de montagens aonde se percebe um desafio cada vez mais crescente, um desafio cada vez mais insólito, assim, um desafio de grandiosidade no ritmo das produções e na ousadia das propostas estéticas, cujo, sem dúvida, o cume é o Balcão. Mas eu queria lembrar a vocês que, poucos dias antes da estreia do Balcão, houve a estreia de Na Selva das Cidades, pelo Grupo Oficina. E, de uma certa maneira, existem algumas correlações possíveis entre as duas produções. Eu não sei se vocês sabem, mas o Teatro Oficina foi inteiramente demolido também por dentro para poder comportar a produção do Na Selva nas Cidades. Né? O palco foi destruído e as cadeiras também, a parte da plateia, também foi toda removida, né, pela Lina Bobardi, que foi a responsável pelo espaço cênico. E foi construído um ringue de boxe no local que seria mais ou menos a parte entre a antiga plateia e o palco, entendendo? Né? Mais ou menos nesse local. Então, uma nova plateia foi construída. Foi construída uma plateia no que seria o fundo do palco, né? E no local onde existia a primitiva plateia, ela foi diminuída para poder comportar esse ringue que foi colocado. Bem, mas além disto, tinha um outro aspecto. Se quebrava a cenografia todas as noites. Todos os objetos cênicos que entravam, eles eram destruídos ao final de cada cena. Literalmente. Pegava essas mesas e cadeiras e jogava nas paredes e tal. Então, toda noite, a equipe cenotécnica tinha que reconstruir os objetos todos, entendem? Para serem usados no dia seguinte. Isso era a poética do espetáculo, era assim. Né? Então, essa ideia da destruição, né, ela era, de uma certa maneira, compatível com o que estava acontecendo na cidade, que era, naquele momento, a construção do famigerado elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão. Então, esta obra ela abriu uma verdadeira clareira
em todo o bairro aonde estavam localizados o Teatro Escobar, o Teatro Oficina, que é o bairro da Bela Vista, também conhecido como Bexiga. Então, essa foi uma das zonas mais atingidas por essa intervenção urbana de grande porte. Muitas casas foram demolidas, quarteirões inteiros foram demolidos, não é, para poder permitir a construção desta obra. Então, a cidade ela vivia esse impacto de uma fortíssima intervenção urbana, entendem? Com desvio de tráfego, desvio de ruas, e mais os assaltos da luta armada e tal. Então, São Paulo estava vivendo um momento de uma verdadeira convulsão. Entendeu? Uma convulsão social motivada por um conjunto de eventos, né, de acontecimentos que estavam ali naquele momento ocorrendo. Então, as montagens teatrais, de uma certa maneira, procuraram refletir isso, entendem? Especialmente na selva das cidades. A peça ela era dedicada a São Paulo, a cidade que se humaniza, que era o slogan do governo Faria Lima na época, né? Do governo da ditadura. E, então, essa humanização, a pretensa, né, humanização que a cidade estava sofrendo, era, na realidade, uma destruição da memória de um dos bairros paulistanos mais tradicionais e mais antigos. Então, essas contradições sociais e essas contradições também, digamos assim, culturais, na medida em que o Faria Lima ele era um engenheiro e ele tinha um lema de que era passar trator. A ideia, ele era um pouco o Haussmann francês, entenderam? Lá do século XIX, entendeu? Passa o trator, quer dizer, limpa tudo e vamos fazer tudo novo. Então, a ideia, tanto que a Avenida Faria Lima, que hoje dá nome, existe em São Paulo, provavelmente vocês conheçam, ela foi também feita do mesmo modo. Abriu-se ali, passou trator e acabou com tudo que existia anteriormente. Então, foram intervenções que, na realidade, significou o desaparecimento, entenderam, de bairros inteiros ou de regiões inteiras da cidade, não é? Então, estas contradições culturais, socioculturais e, ao mesmo tempo, também remoção de população, porque tinha que tirar aquelas populações daquele lugar e levar para outros, né? Então, tudo isso convulsionou muito, entende, a cidade. E eu penso que as duas montagens, a Selva das Cidades e o Balcão, procuraram exprimir isso de alguma maneira, na medida em que são duas encenações que onde a questão do espaço é primordial. A utilização do espaço é primordial, né? E aí, então, como eu disse, vocês devem ter visto no filme, a gente não vê a estrutura se abrindo, mas a gente vê a estrutura aberta num certo momento, né? Então, esse uso da estrutura que abria e fechava era verdadeiramente impressionante para quem estava ali assistindo, e materializava muito exatamente essa desterritorialização, digamos assim, entendem? Que ocorria ali e que correspondia àquilo que nós estávamos observando fora das paredes do teatro. A cidade estava passando por essa convulsão. E era um momento ainda, digamos assim, de vitória da luta armada. Ainda era um momento em que os sequestros estavam funcionando, então estava se conseguindo tirar gente da cadeia, não é? Os assaltos a banco e tal ainda não estavam sendo contidos, não é? Então, a perspectiva de vitória da luta armada era concreta naquele momento, entendem? Ainda ela era concreta. Ela vai começar a decair a partir de 70, 71. Mas aí nós já estamos um pouco mais à frente. Nós aqui estamos em 69. Então, é um momento ainda áureo, digamos, não é? Um momento de ascenso da luta armada, das intervenções. Então, esse clima, percebe? A gente não pode separar da realização do espetáculo. Para quem não assistiu, não há como transmitir, entendem? O que era esse entorno, entendem? Né? Esses eventos, esse conjunto de eventos que estavam acontecendo ali naquele momento. Eu acho que, por exemplo, poderia
atuação num palco italiano, uma, digamos assim, uma produção bem mais modesta, mais representando... Pode falar um pouquinho mais assim? Eu não uma representação bem mais modesta, mas com todo o texto do Jean Genet, questionando toda essa estrutura de poder que ele faz. E a gente não faz mais isso. Então, eu queria perguntar se você não acha que, naquela ocasião, a gente deu uma regredida assim, em termos de ousadia, porque, naquela época, tinha-se contra quem lutar. Então, eu acho que a vanguarda era mais vanguarda do que hoje. Eu acho que, como a vanguarda hoje, pelo menos há um tempo atrás, assumiu o poder, eu acho que parece que a vanguarda teatral ficou meio com receio de questionar os valores da vanguarda. Então, eu acho que era absolutamente oportuno, né, uma montagem do balcão que põe toda essa estrutura do poder e como o Jean Genet faz, mesmo com uma representação, com uma produção mais modesta, mas a gente não vê nada assim com essa ousadia. Mas não precisaria demolir um teatro, mas mesmo com um elenco bom, isso ficaria em... Mas eu não vejo que tenha repercussão na sociedade. Hoje, a possibilidade de fazer isso, parece que as pessoas estão mais reacionárias para esse tipo de texto do que estavam naquela época, pelo menos naquele grupo, e que fazia aquela... Você acha que eu estou enganado? É equivocado isso? Tem. Eu acho que eu entendo bem o que você está colocando, e eu penso que a gente deveria tentar situar um pouco isto em termos das propostas. Quer dizer, pensar um pouco o que foi o teatro na segunda metade do século XX, né? Especialmente o teatro brasileiro. O que foi esse teatro? Então, do ponto de vista, por exemplo, espacial, é preciso lembrar que a única experiência diferente que nós conhecíamos era o teatro de arena, que não era frontal, uma relação frontal. O próprio teatro oficina, ele também chegou a ter... ele não era uma arena redonda, não é? Mas ele era uma arena de dupla face. Então, digamos assim, eram os dois espaços cenográficos diferentes do resto da geografia teatral, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então, a partir do momento em que a Ruth montou o cemitério, naquela oficina mecânica, ali começa uma coisa que depois foi chamada de espaço alternativo, entende? Esse foi o primeiro espaço alternativo que foi usado. E o que é muito interessante é que o Vitor ele queria exatamente a oficina mecânica, quer dizer, ele queria o que existia dentro, não era apenas o prédio, entende, o edifício, ele queria o interior, ele queria exatamente toda aquela maquinaria, ele queria aquele ambiente, sobretudo aquele ambiente, entende? E aí, então, a gente começa a perceber que, de fato, as montagens elas começam a questionar as estruturas mais tradicionais das relações estéticas, então, colocadas para palco e para plateia. Não é? Então, nós vamos começar a observar espetáculos com uma ousadia criativa muito mais intensa. Aqui no Rio vai aparecer o Ripper, por exemplo, que vai começar a fazer um trabalho em outros espaços, vão começar a trabalhar em outros lugares diferentes. Né? Em São Paulo, Flávio Império. Então, nós vamos observar que há uma geração de novos cenógrafos atuantes, como é o caso, então, o Ripper, Flávio, o próprio Weissman, enfim, que vão começar a alterar estas relações dadas entre palco e plateia, né? E vão começar realmente uma outra invenção. Mas também a questão ligada com a geração dos encenadores. Eu acho que esse é um outro traço muito importante. Né? O Vitor, de uma certa maneira, funcionou como um forte contraponto aos nossos diretores existentes na época, como Flávio Rangel, Antônio Abujanra, até mesmo Augusto Boal, de uma certa maneira, que fazia espetáculos, embora na arena, mas dentro de uma convenção já assimilada. Né? Então, o Vitor ele vai
propor esse impacto da criação, entendem? De um modo realmente bastante forte. E a gente percebe que as pessoas vão começar a serem sacudidas, os diretores, e vai começar uma onda de alastramento de novas ideias, de novas proposições, que os anos 70 depois vão desenvolver de uma maneira mais ampla, né? Então, eu acho que eu entendo também, partilho da sua mesma visão, de que a ousadia, nesse momento, era maior, né? As pessoas arriscavam mais. De uma certa maneira, a tua pergunta com relação à questão da produção, eu diria que as pessoas estavam mais dispostas a arriscar, né? Uma montagem como o Balcão, uma montagem como a Selva das Cidades, eram aquelas coisas que ou dá certo ou destrói a vida de qualquer produtor. Não havia outra alternativa, entende? Porque eram extremamente caras e nada garantia o sucesso. Entende? Não havia nenhuma fórmula, não havia nenhuma certeza, né, quanto aos resultados obtidos que pudesse garantir um retorno. Entende? Isso poderia ser um grande fiasco, um grande fracasso, e ninguém vê. Era um grande risco. Então, eu diria que havia, entende, essa disponibilidade maior, né, de investimento econômico, mas também de investimento artístico, de investimento criativo. Só o que me chama a atenção, não sei como é que funcionava a censura, né? Porque se a gente está em 69, logo depois do AI-5, deixam montar um comunista, né, o Brecht, deixam montar o Genet, que é um escândalo mundial, né? E como é que isso acontece? Porque você fala, cortaram o texto, e o Vitor cortou por razões artísticas, a censura cortou por razões morais, sei lá. Agora, como é que permitem esse tipo de montagem, né? Como é que funcionava a censura? Veja, as duas produções, elas têm alguns traços em comum, né, e que são interessantes serem percebidas. Elas foram ensaiadas antes do AI-5. Elas estreiam praticamente juntas no momento em que há o AI-5. Né? A Selva estreia no dia do AI-5, em que saiu. E o Balcão estreia 10, 12 dias depois. Então, ou seja, as produções foram realizadas ainda sem o AI-5, no sentido da criação, entende? Eu acho que isso é importante. E o que a gente vai observar na sequência é que, bem, e as duas produções foram muito negociadas com a censura para serem estreadas, porque já estavam prontas, aquelas coisas, né? Não tinha como voltar atrás, quer dizer, depois de construir essa estrutura inteira, né? Isso já estava ali realizado. Bem, mas o que nós vamos observar depois do AI-5 é que a censura ela se torna muito mais intensa. A censura foi centralizada. A censura não era centralizada até então. A censura era feita por Estado. O que, às vezes, provocava problemas. Uma peça ela era liberada no Rio e ela ia encontrar, e quando ela ia se apresentar em São Paulo, ela encontrava problemas lá com a censura. Ou, ao contrário, era liberada lá, quando chegava no Rio, a censura daqui queria cortar. Então, esses problemas começaram a perturbar a censura, porque a censura não tinha critério. Então, isso abria um flanco que era péssimo para eles, entendeu? Porque o tempo todo se falava, quer dizer, eles não têm critério, vai pela cabeça de cada um e tal. Então, a própria repressão se viu na obrigação de centralizar a censura. E isso vai fazer com que a censura, então, se torne federal, não mais estadual, né? E aí ela passa a ser centralizada em Brasília. E aí, sim, a censura começa, digamos, a exercer todo o seu poder de inibição, né? E todo o seu poder de castração mesmo em relação às obras. A partir daí, as proibições eram nacionais. Quando elas existiam, entende? Elas eram nacionais. Então, aí não se podia fazer em lugar nenhum. Antes, por isso, não sei se vocês conhecem um texto do Robert Schwartz, no qual ele faz uma análise da produção cultural brasileira entre 64 e 69.
E ele diz que esses 5 anos foram anos de grande criatividade na cultura brasileira e que, de uma certa maneira, ironizam a própria ditadura. Quer dizer, havia uma ditadura de direita, não é, se encaminhando, mas havia uma cultura de esquerda que foi produzida relativamente, claro, com problemas e com acomodações, mas ela conseguiu impor-se pela sua qualidade e, principalmente, pela sua criatividade. Mas que depois, 69, aí então fecha definitivamente. E eu acho que a outra leitura possível disto está, então, nesse percurso que eu acabei de falar agora, que está ligado com a própria centralização da censura. Então, enquanto a censura ainda, digamos assim, estava ensaiando modos de ação e modos de atuação, a coisa ainda conseguiu ter um certo respiro. Mas, a partir do momento que ela é centralizada, aí não mais. Então, é quando nós vamos ter as grandes proibições, porque até então nenhum texto tinha sido proibido in totum, se proibia inteiramente um texto. Mas, a partir de 69, começa a haver a proibição integral de textos. Então, Plínio Marcos foi proibido, Vianinha foi proibido inteiro, né? Então, aí, os textos começam a sofrer um boicote que não permitia nem sequer começar, porque aí a censura era prévia. Então, a censura... primeiro, as pessoas tinham que liberar o texto. Então, se um texto estava interditado, nem começava a produção. Então, isso vai, evidentemente, retraindo muito, né, o processo todo, né? E vocês sabem, evidentemente, conhecem o processo todo ligado ao Calabar, que, para mim, é exemplar nesse sentido, né? A peça foi inicialmente liberada, aí entrou em processo de produção, e aí, quando ela chegou no ensaio geral, ela foi proibida. Então, depois que o investimento estava feito, né, e os produtores foram os Fernandos, né, a Fernanda e o marido, então gastaram o dinheiro da produção, e aí não tinham como reaver o investimento produzido, o investimento efetivado. Então, isto foi o outro modo de atuação da censura, eu diria, é o modo econômico, entende? Então, deixava fazer e proibia na estreia. Aí as pessoas não tinham mais como articular uma nova produção. Então, a censura foi muito eficiente nesse sentido. Quer dizer, a censura foi ela agiu, digamos, em duas grandes frentes, né? A frente moral política, né, e a outra que seria essa frente econômica. Infelizmente. Queria agradecer muito, Edelcio, por você ter vindo. Agradecer a presença de todos vocês e pedir para vocês ajudarem a gente a divulgar a mostra. A gente tem mais 5 ocasiões, sempre às terças-feiras, às 18 horas. E, no dia 28, a gente tem uma palestra do Luiz Fernando Ramos sobre justamente essa relação do espetáculo de artes cênicas com a sua filmagem. Vai ser às 15 horas no dia 18, no dia 28. Às 15 horas no dia 28. É o único dia que o horário é diferente. Então, por favor, ajudem a gente a divulgar e voltem para os próximos. Muito obrigada. Muito obrigado, Dani, pelo convite. Gostei muito de ter vindo aqui, poder conversar um pouco com vocês, entende? É sempre um prazer vir ao Rio e ter contato com a plateia. Eu não quis aprofundar essa questão do teatro filmado, né, entrar nessa conversa, uma vez que vai ter exatamente uma palestra específica sobre isso, né, onde esses aspectos poderão ser aprofundados. Eu poderia falar muito superficialmente sobre isso. Mas, enfim, agradeço, então, mais uma vez. Tá? A questão de crítica hoje é uma instituição. Ela não é apenas uma revista, ou ela não é só uma revista, mas ela é, sobretudo, uma revista atuante, ela é, sobretudo, uma revista que pensa, é uma revista que tem ideias e é uma revista que tem projetos. Eu acho que isso tudo a torna muito mais ampla,
muito mais importante do que apenas as telas que nós costumamos abrir no nosso computador para lermos matérias extremamente interessantes, mas que poderiam ficar ou restar apenas nesse plano. E não é o que ocorre. Então, nós vamos observar que a Daniele e a Diná têm uma grande preocupação em promover um alargamento dessa experiência, especialmente através da premiação que faz e também em função dos seminários, cursos que oferece. Então, com isso, cria novos patamares, amplia a discussão, amplia o público e leva, evidentemente, a preocupação, o pensamento, o questionamento, sob outros formatos. Isso, sim, eu acho fazer crítica. A crítica é, sobretudo, a abertura de um diálogo, é, sobretudo, a instigação do pensamento e, principalmente, apontar para outros formatos de atuação, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista de outro tipo de ação que se prolonga não apenas no plano artístico, no plano estético, mas também no plano social, pensando de uma maneira global. Portanto, a questão de crítica é verdadeiramente colocar a crítica em questão.